venha nos abençoar e que essa união. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo em nome de Jesus. E hoje nós temos um assunto extremamente importante, você vai gostar, fica aí, não saia não. E nós vamos começar a nossa EBD. Eu queria compartilhar com você rapidamente aqui Romanos capítulo 8, quando no verso 8 ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito habita em nós e Ele é vida, Ele nos justifica, nos santifica, e nós queremos meditar sobre isso hoje. Aguarde aí. Por enquanto nós vamos então adorar a Deus, louvar o seu nome. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dEle sobre a nossa escola bíblica dominical. Senhor da glória, nós somos teus, a nossa vida é tua, nós te rendemos toda a graça nessa manhã, nós louvamos o teu nome nesta manhã, nós bendizemos o teu nome nesta manhã, e nós queremos, ó Pai querido, dizer a ti que precisamos desesperadamente do teu toque, da tua graça. Senhor, recebe-nos nesta manhã em nome de Jesus, derrame da tua unção sobre nós em nome de Jesus, derrame da tua graça sobre a vida do teu povo, alcance a cada um, Senhor, na sua casa, que o Senhor seja paz, que o Senhor seja a comunhão, a alegria, a esperança, que o Senhor seja a salvação nesta manhã ao teu povo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos adorar ao Senhor, exalte o nome do Senhor nesta manhã. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, cantar o nome dEle. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós te entregamos esse louvor, Senhor, e que o teu nome seja exaltado e adorado entre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bênção, bênção. Hoje nós queremos
estudar aqui, meditar na palavra. E evangelista Antônio Júnior, bom dia, bom dia. Bom dia. Pastor Roger, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. E hoje nós queremos falar sobre santificação. O título do nosso estudo é esse: o que é santificação? Qual o significado da santidade na Bíblia? Lembrando que domingo passado, na EBD, nós estudamos sobre posso ter certeza da salvação? Então, a grande questão é o seguinte: ter certeza da salvação apenas resolve o problema? Não. Não é isso? Não. O fato é que há um processo a ser seguido e nós vamos falar desse processo hoje. O que é santificação? Qual o significado? E como texto básico, nós vamos ler aqui Levítico, capítulo de número 11, a partir do verso 44, onde nós lemos o seguinte: olha aqui que Deus fala: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. É isso aí. Esta é a ordem de Deus. A santificação, meus irmãos, ela é um processo contínuo. A santificação, ela consiste numa operação conjunta entre Deus em nós e também um esforço pessoal nosso, e esse esforço, ele começa a partir da santificação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, esse processo na vida do crente, onde nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Muito bem. Então, para começar, vamos falar um pouco do significado, né? Vamos lá. O que significa santificação? O que é a santidade, pastor Roger? Bom, santificação, santidade, essas palavras, elas giram em torno de um termo hebraico, que é conhecido como kadosh, né? Que significa consagração, separação, é alguém separado, para que ele então possa viver uma vida diferente. Também do termo grego, hagios, que dá a ideia também de purificação. É como se a pessoa fosse separada para se purificar. No caso, separado do mundo, separado das trevas, buscando se consagrar diante de Deus. É a mesma ideia de brilhar, né? Brilhar a luz em meio às trevas. É mais ou menos isso que traz o significado da palavra kadosh e hagios. O pastor Roger me fez lembrar quando a Bíblia diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que quando verem as suas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Muito bom. E aí, evangelista Antônio Júnior, o que a gente pode falar aí acerca desse brilhar? O que a gente pode acrescentar aí? Interessante quando falo do brilhar, da estrela, como o senhor disse, alguém pode pensar então que vai ser a estrela brilhante, o centro de atenções, mas é um brilho voltado para a pureza, assim como você limpa a casa, deixa ela brilhando, limpa uma vasilha, alguma coisa, deixa ela brilhando, é um brilho de estar limpo. Então, muito além de ser separado, é estar limpo também, estar puro. Joia, bênção. Muito bom. Historicamente, vamos ver o que nós encontramos na história, a partir da Reforma Protestante, sobretudo. O que a história diz aí? A questão da justificação. O que a Bíblia, o que os reformadores falaram sobre isso, né? O interessante é que aqui, basicamente, nós vamos ter dois pensamentos, e que são pensamentos importantes para a gente compreender. Por exemplo, uma vez que nós fomos santificados,
Isso é uma obra completa? É uma obra que ela é estática, aconteceu nesse momento e eu não preciso de mais nada? Ou é uma obra contínua? Os reformadores falaram a respeito disso. E a gente tem aí algumas linhas teológicas também que afirmam algumas doutrinas, né, alguns conceitos acerca desse assunto. Por exemplo, santificação e regeneração. Vamos tentar diferenciar aqui? Pastor Roger, regeneração, em rápidas palavras. O que seria regeneração? Regeneração é o ato que acontece internamente em nós, produzido pelo Espírito Santo, para que a gente então possa viver de novo. Aquele que estava morto, ele ganha uma vida diante de Deus. Deus restaura, regenera nele aquilo que foi perdido. Oh, muito interessante. E esse é um ato estático, imediato. Não tem como ser mais ou menos vivo, não é assim? Ou ele está vivo, ou ele está morto. É pontual. É pontual. Não tem meio termo. E né? quem faz isso? O Espírito Santo. Bênção, bênção. Então, regeneração, o pastor Roger deu uma palhinha para a gente aqui. Evangelista Antônio Júnior. Então, santificação. Como é que nós podemos, em rápidas palavras, explicar santificação? Santificação é um caminho que a gente percorre. Quando você se regenera, isso aconteceu, mas a sua vida, ela não acabou ali, pelo contrário, ela começou ali, então a gente vai continuar nessa caminhada agora. Então eu me converti, eu me regenerei, agora eu vou caminhar num caminho de santificação até a vinda do Senhor Jesus. Oh, interessante. Então, santificação, o evangelista Antônio Júnior diz que é um caminho. Podemos dizer também que é um processo. Regeneração, o pastor Roger disse que é um ato pontual. Então, nós estamos falando de dois conceitos diferentes. Um ato de Deus, pontualmente, onde nós obtivemos vida. E um processo pelo qual agora nós vamos crescer, desenvolver em santidade. É isso que o evangelista Antônio Júnior falou aqui. E o interessante é que muitas pessoas, há uma linha de entendimento teológico que afirma que nós podemos chegar em plena perfeição aqui ainda nesta vida, ou seja, chegar ao ponto de não pecar mais. Mas o que os reformadores entenderam? Qual foi o entendimento que homens como Calvino, Lutero, Zwinglio, qual foi o entendimento desses homens acerca da vida de santificação? Vamos ver aqui, uma coisa interessante é que a santificação, ela é um processo, esses homens entenderam que era um processo contínuo e inacabado. Ou seja, ela, enquanto nessa terra, nós vamos estar nesse processo, nós vamos estar em processo, e esse processo só acaba quando nós estivermos na glória, foi esse o entendimento. E baseado nisso, eles então cunharam 3 aspectos, e nós vamos ver isso aqui rapidamente, tá certo? O primeiro aspecto é o aspecto posicional. Pastor Roger, o que você pode nos dizer acerca desse aspecto aí? Bom, o aspecto posicional é quando o Espírito atua na vida do ser humano, ele então regenera, ele transforma, ele passa da posição de morto para vivo. Aquele que estava completamente perdido, agora ele passa a ter uma nova e viva esperança. É interessante pensar nesse fato posicional, porque isso não quer dizer que o crente está imune ao pecado, mas mostra que a vida dele foi transformada pelo Espírito Santo. É um ato, como você disse, pontual. Paulo, em 2 Crônicas 5,17, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Tudo é novo, mudou de posicionamento, de posição. Muito bem. E há também um outro aspecto, que é o aspecto da experiência, né? É o aspecto experimental. Evangelista Antônio Júnior, o
que nós podemos falar sobre esse aspecto? Se todas as coisas se fizeram novas, o dia a dia ele continua, e agora no dia a dia que nós vamos experimentar essas coisas. A situação do pecado, como o pastor Roger disse, ela vai continuar acontecendo, mas isso vai ser tirado de nós através do Espírito Santo. Então, nas experiências diárias, que esse procedimento ele vai ser feito em cada vida, em cada ser, para que ele se torne cada vez melhor, atendendo aquele chamado de Deus para nós sermos santos. Lembrando que no processo da santificação, a gente não está admitindo o fato de que o homem transformado pode pecar. A gente está admitindo o fato de, porque ele está subjugado ainda sob o peso do pecado, né, ele irá cair em algum momento, porque a carne dele vai pender para o mal. Então é interessante pensar isso. O crente, quando ele peca, é por um escorregão. Ele não pode pecar premeditadamente. Ok. E interessante também dizer, acerca da experiência, a orientação de Paulo é: antes crescei na graça e no conhecimento. Esse é um processo. E um outro aspecto que os reformadores eles frisaram bastante, que foi o aspecto final. Então, o crente mudou de posição, de morto ele passou a estar vivo. O crente vive agora um momento em que ele vai experimentando dia a dia o crescimento, até que chegue no aspecto final, ou no momento final, que é o momento da glorificação. Olha que interessante, esse processo vai culminar na glorificação. E o interessante é que os reformadores, eles cunharam algumas frases que podem resumir muito bem acerca desse assunto. E vamos ver aqui, rapidinho, com respeito à nossa vida lá no Éden, a vida do homem no Éden. Então, a frase que resume muito bem é: posso não pecar. Após o pecado, depois que o homem pecou, a frase que resume muito bem essa condição é: não posso não pecar. Mas, após a conversão, por causa do Espírito Santo em nós, e na glorificação, no momento final, na glória, aonde nós estaremos eternamente com Cristo, então eles resumiram esse momento como: não posso pecar, não haverá possibilidade, o pecado já não mais fará parte da nossa vida, porque nós estaremos glorificados. A velha natureza será completamente retirada, completamente mortificada, e nós seremos completamente entranhados pela presença, pela glória de Deus. É isso, nós receberemos novo corpo, nova vida. Esse é o estágio da glorificação. Continuando então nosso estudo, uma outra pergunta que nós podemos levantar aqui nessa manhã é: quem opera a santificação? Deus ou o homem? Quem opera a santificação? Evangelista Antônio Júnior. Paulo, em Romanos 8:11, ele deixa muito claro que essa é uma obra de Deus. Pastor Temar, o que diz lá em Romanos 8:11? Romanos 8:11, então, diz exatamente assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, e em vós habita. Percebam que ele deixa bem claro: se habita em vós o Espírito de Deus, ele vivificará em você. Mas eu penso, talvez você pode estar pensando também, se é uma obra de Deus, como ficaria o homem nessa situação? O homem também participa desse processo. É claro que ele não participa desse processo de modo independente. Na verdade, todos nós somos dependentes de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive quanto à santificação. É interessante a gente pensar que a santificação, ela começa a ser trabalhada no nosso coração a partir que nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Então, eu estou pensando o seguinte: a partir do momento que eu fui regenerado pelo Espírito Santo, eu começo então a cooperar nesse processo, completamente ligado a Deus. Eu dependo de Deus para que esse processo aconteça em mim, e sou instrumento na mão de Deus para que então eu seja santificado por Ele. Efésios 3,16 diz assim, para corroborar aqui com a palavra do pastor Roger:
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o homem interior, ele é fortalecido, e uma vez fortalecido, ele tem plena condição de caminhar no processo de santificação. E isso é interessante a gente pensar, né? E então, o evangelista Antônio Júnior falou acerca de Deus, da operação de Deus, o papel que Deus tem nesse processo de santificação. O pastor Roger disse acerca do nosso papel também. E agora eu quero falar e fechar esse assunto aqui com a questão do equilíbrio. Como fica isso? Então, a gente pode dividir isso pelo menos em duas classes de pessoas. Por exemplo, pastor Roger e evangelista Antônio Júnior, aquelas pessoas que pensam o seguinte: não, para mim ser salvo eu tenho que santificar todos os dias, em todo o tempo inteiro. Ou então aquelas pessoas que pensam o contrário, e pensam assim: não, eu, uma vez regenerado, eu já estou garantido, então eu não preciso ser santo. E aí então, o que nós encontramos, o ponto de equilíbrio que nós encontramos, e um ponto de equilíbrio bíblico, nós encontramos o seguinte: ora, a verdade é que nós só somos santos porque um dia Cristo nos salvou. É mais ou menos isso. Você não é santo para ser salvo, mas você foi salvo para ser santo. Ou melhor, você é santo porque um dia você foi salvo. Só pode caminhar em santidade aquele que um dia foi regenerado, como o pastor Roger disse. É um processo ligado, não é independente. A santidade é um processo natural daquele que já foi salvo. Como dizia John Wesley, né? John Wesley dizia exatamente isso. O que é conversão? Conversão é quando nós fomos tirados do mundo. E santificação? Santificação é quando o mundo vai sendo tirado de dentro de nós. Então é isso, esse é o ponto de equilíbrio. Muito bem, falamos do equilíbrio, falamos dessa ação conjunta, onde Deus é em nós e nós nos esforçando-nos, né? Como Paulo diz, nos esforçando-nos nesse processo. Mas há dois aspectos importantíssimos acerca da santificação. Vamos lá. O primeiro deles, evangelista Antônio Júnior. Eu vou ler um texto bíblico que você nos ajude aqui. Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E aí? A morte do velho homem, né? Isso talvez traz muita dúvida para as pessoas, porque eu aceitei Jesus, eu vim, agora aquele velho homem morreu, sou nova criatura, mas o pecado continua habitando em mim, aquelas práticas, os desejos que eu tinha, eles continuam habitando. E é exatamente aí que entra a santificação, nesse processo, nessa caminhada, em que a gente vai despindo desse velho homem para ser revestido já desse novo ser. Muito bom. Então, você falou de mortificação, começou a dar uma palhinha aí acerca de um segundo aspecto, pastor Roger. Olha só o que diz aqui em Efésios, capítulo 4, verso de número 24. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de verdade. E aí, pastor Roger? Esse segundo processo é o processo do revestimento que é dado por Deus. Enquanto o homem vai mortificando o velho eu, a velha carne, né, os males que vão sendo acumulados na vida dele, enquanto ele vai mortificando todos esses desejos pecaminosos, ele também pode ser direcionado, ele vai sendo direcionado pelo Espírito Santo a ter um novo modo de viver, né? E esse modo de vida diferente é digno para que Deus se agrade e para que Deus seja glorificado através da vida desse homem. Então, ser revestido é isso, é viver de um modo diferente para que Deus se agrade do nosso modo de vida. Me fez lembrar do Apocalipse, vestiduras brancas,
Que bênção. Vamos tentar fechar aqui então o nosso estudo? Vamos lembrar aqui de Hebreus: segui a paz com todos e a vossa santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Pastor Roger, é fácil ser santo, seguir a santificação? Não. É um processo que gera labuta, é um processo em que nós temos que vigiar muito, lutar muito, e é um processo diário. Não tem esse negócio de porque eu vim no culto no domingo, na segunda-feira eu posso ficar tranquilo, eu posso relaxar. Não, pelo contrário. Aí minha luta ela precisa continuar. E aí nós precisamos então labutar todos os dias para nos mantermos em santificação. Evangelista Antônio Júnior, é fácil? Não é, eu penso que talvez a gente corre risco de agravar um pouco mais isso. O pastor Roger comentou sobre ir ao culto. Nosso culto agora é um pouco diferente pela questão da pandemia. Estamos cultuando em casa, participando aqui pela web. E talvez pode até dar uma margem para que alguém relaxe um pouco mais nisso. Agora, eu queria convidar você a pensar na sua caminhada. Você tem sido um pecador em busca de santidade ou talvez um que se julga santo, mas caminhando no pecado a cada dia? Uma reflexão para você fazer. E para a gente fechar aqui, ser santo não é fácil. Aliás, pastor Roger, evangelista Antônio Júnior, tudo aquilo que a Bíblia diz, não faça, ou tudo aquilo que a Bíblia diz, faça, via de regra, é coisas que, quando ela diz não faça, é que naturalmente nós faríamos. E quando ela diz faça, é que naturalmente nós não faríamos. Quando Deus disse, sede santo, como santo é o vosso Deus, porque naturalmente nós não teríamos o desejo de ser santos. Então, está aí, não é fácil, é um desafio, mas se você nasceu de novo, santidade é o seu caminho, meu irmão. Santidade é o seu rumo, está ligado. A santidade não é para qualquer um, mas é para aquele que nasceu de novo. Nós aprendemos aqui nessa manhã. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado, se Cristo vive no seu coração, você automaticamente é desafiado a ser santo, é atraído pela santidade. Então que Deus te abençoe e que Deus possa criar sede no seu coração a cada dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí, está na santificação, e aí deu para compreender? Que bênção! Esse estudo é extremamente abençoador. Esse estudo mostrou para nós que nós estamos no caminho. Santificação é isso, é um processo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E aí, vamos lá, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao término da nossa EBD. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Nós não chegamos lá ainda, mas nós estamos no caminho. Então o que nós podemos fazer é agradecer ao Senhor. Agradecê-lo porque um dia Ele nos deu vida e começou esse processo em nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos orar então, encerrando o nosso culto. Mas antes de orar, eu ainda quero insistir com você. Como é que está aí a sua inscrição lá no nosso canal Primeira IPB de Una? Se inscreva em nosso canal. Vamos lá, nós já estamos chegando a 300, hein? 300 inscritos. Nós vamos romper essa barreira dos 300 aí, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você receber lá as notificações. Dê um like nos nossos vídeos. E assim nós vamos fazer crescer o nosso projeto em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Te louvamos porque nós podemos crescer na Tua Palavra, no conhecimento. E mais uma vez o Senhor falou gloriosamente conosco. Obrigado a Deus pela vida do maestro Leandro, obrigado pela vida do evangelista Antônio Júnior, pela vida do pastor Roger, obrigado a Deus pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de alcançar famílias, lares. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te oramos.
Amém e amém. E não se esqueça, hoje às 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Quem vai ministrar a palavra hoje vai ser o pastor Roger. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até daqui a pouco então, às 19 horas, para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço e vamos ficando por aqui. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a